Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Luiz e hoje a gente vai falar, acho que é o primeiro vídeo que eu vou falar sobre essa moeda que é a XRP, muito comentada por muitas pessoas que fazem análise de cripto e hoje eu vou comentar ela aqui também na questão gráfica, tá? Sem prejuízo, galera, já deixa teu like aí, comenta, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, tá? E eu tô com um total de 24 inscritos. Se você está assistindo esse vídeo aí, dá aquela força aí para mim para eu chegar aos 30 inscritos. Vamos lá, pessoal. Assim como nos outros vídeos eu venho falando sobre a questão gráfica dos ativos, nesse ponto aqui eu não vou mudar a minha narrativa, eu vou expor a situação conforme eu vejo e assim, a bem da verdade, eu não estou aqui para fazer amigos, eu estou aqui para poder expor o que eu vejo do gráfico, tá? Então, assim, ó, a gente está numa situação em que, numa tendência fortíssima de baixa aqui, desde o topo histórico, tá? A gente vem experimentando dois toques, três toques na realidade, né? Não, dois. Partindo do princípio que a gente começou aqui, a gente teve esse toque, essa tentativa e também essa tentativa de romper que foi negada, tá? Outro ponto que também merece bastante destaque, galera, é o fato de que a gente perdeu a linha suporte. É claro que quando a gente fala em suporte, a gente fala em regiões, né? Nós temos regiões, temos essa região como um todo, né? E temos essa daqui agora, tá? Isso aqui, esse movimento ainda não terminou, então não dá para a gente certificar nada. Entretanto, se a gente analisar o gráfico aqui, ó, de uma maneira mais de perto, tá? Ainda que ele tenha deixado, né, esse candle positivo aqui, que aparentemente teria configurado um Harami, a gente, pelo que aparenta, a gente está perdendo esse suporte aqui, tá? A gente está perdendo esse suporte aqui e você pode ver que a própria linha do RSI, ainda que esteja numa posição de sobrevenda abaixo da linha de 30, ela ainda está apontada para baixo, tá? Quer dizer que ela pode descer muito mais, como você pode ver aqui, ó, tá? Nos dias do dia 10 de julho ao dia 23 de julho, tá? São particularidades gráficas que podem ocorrer, tá? Então a gente continua nessa tendência de baixa desde o topo histórico, perdendo essa zona de resistência, de suporte, perdão, de suporte, tá? E a gente tinha aqui, ó, na verdade, a gente tinha esse suportezinho em 1,64, tá? Ele violou aqui, esse aqui ele fechou abaixo, com o pavio também, retestou, negou e agora provavelmente aqui ele está buscando novas mínimas. Qual que é o problema, pessoal? O problema é que a gente vem aqui, ó, a gente tem esse campo inteiro, tá? Claro que a gente tem esses suportes aqui, essas regiões de range, né, na realidade, né, suporte propriamente dito, a gente pode fazer suporte a partir dessas regiões, mas a gente tem um campo aberto aqui, tá? Tudo que foi feito foi segurado por essa linha, tá? Desde novembro de 2024, tá? Então, até o presente momento, tudo foi segurado por essa linha aqui, tá? Então, o que acontece a partir de agora? Para a gente poder ter uma ideia melhor
pode vir a acontecer, a gente vai traçar aqui a projeção de fibra desse movimento maior. Vamos começar aqui desse movimento, né, do topo histórico, partindo do topo histórico como ponto 1, colocando o dia de 2 de agosto de 2025 como ponto 2 e como ponto 3, aqui ó, o dia de 8 de agosto. Tá? Então a gente tem, bom, vocês podem ver aqui, né, que ele respeitou muito essa região do 161,8 aqui, ó, tá? Aqui, 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 e ele veio perder aqui, ok? Então a gente está buscando aqui essa região aqui, um pouco mais baixo. Ele perdeu esse esse suporte e está vindo buscar novas mínimas, tá? Sem menoscabo disso, pessoal, a gente precisa tratar aqui vamos fazer um movimento menor ainda, uma outra projeção menor para ver se a gente encontra alguma confluência, tá? Quanto mais convergência numérica de Fibonacci a gente vislumbrar no gráfico, tudo isso associado a outros fatores, como áreas de range, suporte e resistência, a gente consegue ter uma ideia mais ou menos de onde que o gráfico pode vir a dar uma respirada ou então algum ponto pivô em que ele possa retornar a um movimento de alta, tá? Então aqui, ó. Então vamos partindo desse princípio aqui, galera, né? Nesse movimento menor, tá? A gente teve um 61,8 aqui, tá? Então já foi a gente já passou por ele, né? Então a gente está buscando aqui agora um próximo ponto que seria interessante seria essa região aqui, ó, do 261,8, tá? Do 261,8. Por que é interessante? Porque ela faz confluência com essa área de range aqui, tá? Essa área de range aqui. Então a gente colocando aqui essa linha como um possível suporte psicológico, então a gente teria aqui talvez um respiro no mercado para vir fazer um reteste. Um reteste talvez até essa linha e até então estava servindo como suporte para virar resistência, ou então se passar por ela com facilidade a gente pode vir a testar essa LTB e está sendo traçada desde o início aqui ó, do topo histórico, tá? No dia 17 de julho. Então, a gente tem essas possibilidades aqui, tá? Vamos traçar também, pessoal, aqui em um movimento menor. Vocês podem ver aqui, ó, e a gente também tem um outro ponto de retração que a gente pode traçar aqui, ó. Então, partindo desse princípio, desse movimento menor, a gente está passando por essa linha do 161,8. Na realidade, a gente passou por ele no dia 31 de janeiro. E vocês conseguem ver que esse pavio do dia 31 ele foi uma demonstração de força compradora e fez com que o candle ainda de baixa fechasse em cima da linha do 161,8, tá? Isso aqui, no caso concreto, ele demonstra uma indecisão do mercado, demonstra aqui uma irresignação do mercado comprador, mas que não se sustentou por muito tempo, tanto que no próximo dia nós já tivemos aqui
a confirmação da violação e da passagem para a parte inferior dessa linha de suporte, tá? Então, a gente tem esse contexto aqui e continuando aqui também, ó, tem o 6,8 e o 200%, pessoal. A linha de 200% aqui, ó, torna, vou até trocar isso aqui, não vou deixar isso aqui dessa maneira, eu vou usar um canal paralelo que é mais fácil para poder traçar, tá? Aqui, ó. Vou deixar aqui, ó, tá? Ah, mas por que aí? Porque ele configura com esse range, os 200% dessa extensão menor que foi iniciada aqui no dia 4 de janeiro, dia 6 de janeiro, ponto 1 dia 6 de janeiro, ponto 2 10, ponto 3 ponto 315. Tá? Os 200% desse movimento, ele conflui com o 261, perdão, com o 261, tá bem aqui, ó, se vocês conseguem ver, com o 261,8 do movimento maior, tá? Então, a gente precisa traçar isso aqui como possível ponto de suporte em que o preço ele possa vir a resistir aqui, tá? Se ele perder essa região, aí a gente vai ter aqui a região do 261,8 e também esse é um grande problema, né? Vou até colocar aqui, ó. Deixa eu replicar esse sinal. A gente vai ter também essa região de 261,8 e vai confluir também com o quê? Com esse outro range aqui, ó. Essa outra área de briga aqui, tá? Essas áreas de briga em que tem uma paralisação parcial, em que o preço anda lateralmente, ela tem que ser considerada tempos futuros para poder ser traçado possíveis suportes, resistência, ou então alguma área de briga em que o preço ele pode sentir aquilo ali, tá? Então a gente tem essa situação gráfica do XRP, ok? Como vocês estão vendo aqui, não há divergência entre o gráfico RSI, que está aqui na posição de sobrevenda, não vou dizer sobrevenda extrema, mas perdeu já a linha de 30, deixou a linha de 50 há muito tempo, perdeu a linha de 30 e a média móvel aqui está acompanhando do lado de cima. Tá? Então, por hora, não há nada, nenhum ponto que possa denotar alguma virada para alta, tá bom? E por último, não menos importante, a gente está analisando o gráfico, esse gráfico no diário. Eu queria só demonstrar aqui para vocês que no gráfico de 4 horas, prestem atenção aqui, ó, a gente está apresentando uma cunha. A gente está para violar ela. Cunhas são padrões gráficos de continuação de movimento, galera. Tá? O preço vem, se desenvolve até certo ponto, sente a região, devolve, desce mais um pouco, mas não supera a mínima anterior, sobe, não supera a máxima e ele vem se estreitando, vem afunilando até um certo ponto em que ele não aguenta mais e ele estoura, tá? E ele estoura no movimento que ele vinha fazendo anteriormente, tá? Então a gente tem aqui esse contexto gráfico nas 4 horas, ok? Com essa possível
continuação gráfica aqui. Quero só fazer vamos ver se eu consigo fazer isso aqui da melhor maneira possível. Posso estar errado, pessoal, mas hum, é, partindo do princípio, se a gente tiver esse rompimento aqui, considerando que o preço ele se desenvolve 100% do movimento anterior, após o rompimento de uma bandeira ou de uma flâmula, né? Então a gente vai ter ali, a gente tem uma probabilidade ali desse preço cair aqui, ó, até essa região, que é. Deixa eu só mudar o tempo gráfico aqui que não está conseguindo ler lá atrás. Até essa região que é range com essa parte inferior aqui, ó, tá? Galera, a partir daqui, se nada é certo, o mercado é soberano e a gente tem que jogar conforme o que chega para a gente, né? Se o preço vir a chegar a esse ponto, por mais que nós tenhamos aí questões fundamentalistas de grande valia, se o preço chegar nesse patamar aqui, eu creio que aqui seria um ponto interessante para compra, tá? Seria um ponto interessante para compra, para ele poder revisitar pelo menos a média, sente, tá? Retesta esse ponto e aí buscando novos patamares, tá bom? Então, para XRP, o que eu tinha para hoje era isso. Reitero aqui para vocês, se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem o vídeo, comentem aí o que vocês puderem comentar, o que for para agregar, comentem aí se vocês estão comprando, se vocês estão aproveitando essa queda, se vocês estão comprados e estão com um pouco de receio aí de perder essa posição, ou se pelo fato de estarem comprados diante dessa queda estão pensando em se desfazer da posição. É isso aí, pessoal. Um ótimo dia para nós, uma ótima quarta-feira e até o próximo vídeo.